E aí, pessoas do Objetivo, tarde, noite, extensivo, beleza? Estamos aqui agora para a gente poder bater um papo sobre a nosso módulo 8, tá? Da frente 3, sendo que esse módulo ele vai falar sobre associação de geradores, belezinha? Tá? Então, associação de geradores. A gente viu a associação de resistores. O que eu vou fazer agora? Eu vou ligar mais de um gerador, vou ligar mais de uma pilha, como está no desenho que eu extraí da sua própria apostila. Tá, vou ligar mais de uma fonte ao mesmo tempo. Por que a gente faz associação de geradores? Por dois motivos. Para eu tentar aumentar a tensão fornecida, tá? Aumentar a voltagem que esse cara vai me fornecer. E a outra tentativa, a outra possibilidade, é para a gente reduzir a resistência interna. Assim eu consigo reduzir a dissipação de energia. Beleza? A associação em série, então, ó, é feita desse jeito. Você liga o polo positivo de um gerador no negativo do outro. Tá? Então, no caso de uma pilha convencional, essa pontinha aqui, o biquinho dela é o polo mais, e a bundinha, a parte de baixo dela, a base, é o polo menos. Então, ó, polo mais dessa no polo menos dessa, polo mais no polo menos, tá? E aqui eu tenho uma ligação em série. A representação disso em circuito seria assim, ó. Negativo, né, o polo menor, positivo, a resistência interna não tem como a gente tirar, tá? Ela tanto faz se ela estivesse desse lado ou do outro, né? Essa resistência, na verdade, ela não existe enquanto aparelho, ela é a soma das resistências dos circuitos internos da nossa pilha. E aí eu vou ter, então, o polo positivo, na sequência eu pego o polo negativo da outra. Tá? O polo positivo, na sequência eu pego o polo negativo. Mesmo passando pelo resistor, não tem problema nenhum. A gente está ligando sempre um positivo no negativo do próximo. Tá? O que interessa para a gente aqui, do mesmo jeito que em associação de resistores, é achar o equivalente. Quer dizer, estes três aparelhos juntos são equivalentes a um cara só. E esse cara único, nosso gerador equivalente, ele vai ter essas características que eu cliquei, mas não foi aqui, ó. O E, tá? Força eletromotriz da série vai ser a soma dos E's. Então, numa associação em série, eu tento aumentar a força eletromotriz. Vamos pegar o caso dessa aqui, ó, 3 pilhas de 1,5 V associadas em série, eu vou somar 1,5 mais 1,5 mais 1,5. Tá? Então, meu E equivalente, força eletromotriz das 3 desse jeito juntas, seria 4,5 volts. Tá? Entretanto, para nossa tristeza, a gente também soma as resistências internas. Então, a resistência desta série vai ser a soma dos R's de cada um deles. Tá? Não sei quanto que é o valor da resistência interna de uma pilha, inclusive esse valor vai mudando à medida que ela vai descarregando, mas eu sei que ele vai ser somado quando a gente tem uma série. Beleza? Então, guardou, ó, polo positivo ligado no negativo, uma sequência, né? Um atrás do outro, positivo no negativo, tá? Soma força eletromotriz, soma resistência. Na associação em paralelo, a gente só vai trabalhar com geradores idênticos, geradores iguais. Então você pode reparar que aqui era E1, E2 e E3, podiam ser diferentes, e aqui não, ó, todos são E, tá? Todos os geradores valem E, ok? Por quê? Se forem geradores diferentes, pode ser que algum deles se comporte como um receptor. Receptor vai ser o assunto da nossa próxima aula, na semana que vem. E esse comportamento de receptor faz o nosso circuito ficar um pouco mais complicado e a gente tem que resolver isso de outra maneira. Tá? Então, só vai ter paralelo, pelo menos para essa aula, de geradores idênticos. Então, os três estão aqui, podiam ser vários, são iguais. Quando eu tenho associação em paralelo, todos os terminais negativos estão juntos, tá? Todos os terminais negativos estão do mesmo lado, todos os terminais positivos estão do mesmo lado. Quer dizer, eu tenho a conexão feita entre os terminais mais, um conector entre todos os terminais mais, e um outro conector entre todos os terminais menos, tá? Não tinha o desenho, mas se a gente fosse imaginar esse paralelo aqui, é como se eu tivesse colocado uma lâmpada, uma pilha embaixo da outra, passasse um fio juntando os polos mais e outro fio passando, juntando os polos menos, ok? Curioso, neste caso aqui, quando a gente tem associação em paralelo, a força eletromotriz, tem que ser idênticos, né? Se mantém a mesma. Se esse cara tem 1,5 volt, né? Se fosse uma pilha de 1,5 volt, esse tem 1,5 volt, esse tem 1,5 volt, esse tem 1,5 volt, os três juntos em paralelo dão 1,5 volt. Não soma, não subtrai, não divide, não faz nada numa associação de geradores idênticos em paralelo. A força eletromotriz se mantém, ela é a mesma E que eu teria para cada um deles separadamente. Tá legal? Professor, então qual é a vantagem de eu fazer uma associação de geradores em paralelo? É isso aqui, ó. A resistência equivalente desse paralelo vai ser R dividido por N. O que é esse N? É o número de
geradores que eu tenho em paralelo. Eu vou dividir a resistência interna deles pelo número de geradores. Então eu tenho 3 geradores aqui. Vou pegar a resistência de 1, vou dividir por 3. Esse é o equivalente do paralelo. O que está acontecendo? Eu estou reduzindo a resistência interna. Lembra, é a resistência interna, tá? Essa resistência interna que provoca uma perda de energia para nós, que vai pegar a parte da força eletromotriz e converter em calor. Quando eu tenho a redução da resistência interna, eu consigo otimizar o meu circuito. Então a vantagem do paralelo é reduzir a resistência interna, mas eu não aumento a tensão. E a vantagem da série é aumentar a tensão, mas infelizmente eu aumento a resistência interna também. Vamos resolver o exercício? Questão 1 na sua página 25, do caderno 2. Questão bastante fácil, não tem muito segredo. Ele pede só para a gente identificar como estão associadas as pilhas de cada conjunto. Bom, aqui eu tenho o terminal mais desse, ligado no mais desse, ligado no mais desse. O terminal menos, ligado no menos, ligado no menos. Todos os terminais positivos, todos negativos, tá? No mesmo fio, é uma ligação em paralelo. Tá? Ligação em paralelo. Essa aqui não, ó. O mais de um conecta no menos do outro, o mais de um conecta no menos do outro. Isso aqui é exatamente igual à figura que a gente tinha no slide anterior, só que sem encostar, né? Sem ter o contato direto. O contato é feito por um fio aqui, ó. Então, mais e o menos. Essa é uma série, tá? Uma associação em série. Fácil, né? Sem dúvida nenhuma, só para mostrar se a gente identifica isso quando está desenhada a pilha. Essa já é uma questão mais interessante. Ele fala assim, ó. Dispondo de algumas pilhas idênticas, de resistência interna desprezível, tá? Então a gente chama esse gerador de ideal, ele não perde nada. Fios e pequenas lâmpadas de mesma potência, o estudante monta alguns tipos diferentes de circuitos elétricos conforme a figura a seguir. Em relação aos fios ideais, considere as afirmativas sobre a corrente que circula pelos circuitos. Então ele vai falar das correntes. Então o ideal é que a gente consiga determinar quanto que vale a corrente nesses aparelhos aqui. Observe, ele não deu número nenhum. É verdade, então a gente vai achar essa corrente em função de variáveis que eu vou sugerir aqui. Por exemplo, se as nossas pilhas são todas idênticas, eu vou falar que elas têm força eletromotriz E. Ó. E, tem duas aqui, então E e E. E aqui também tem duas E e E. E as lâmpadas, eu estou sugerindo que tem resistência R. Beleza? Então, cada lâmpada resistência R. A gente sabe que no gerador a corrente tem que sair do polo mais, chegar no polo menos. Então sai do mais, chega no menos. Então todos os circuitos aqui têm correntes que circulam no sentido horário, tá? Todos os circuitos a corrente está no sentido horário. O que eu vou fazer agora? Aplicar a lei de Pouillet para determinar quanto vale a corrente. Professor, que lei de Pouillet? Aquela lei de Pouillet que a gente viu na aula passada, que era uma aula só, desculpem, de lei de Pouillet. Tô rouco, né? E a aula anterior, que era o final de resistores, também tinha a lei de Pouillet. I, que é a corrente, quando eu tenho um circuito de uma só volta, vai ser E dividido pela soma dos R's. Bom, quantos R's eu tenho no circuito 1? Um só. Então, I1 vai ser E sobre R. Ok? Circuito 2. A corrente vai ser E dividido pela soma dos R's. I2 vai ser E dividido por R mais R. Tem duas resistências. Então, I2 é E sobre 2R. Aí eu consigo comparar, ó, tá? Eu consigo saber quem é maior. Terceiro circuito. Eu tenho dois geradores associados em série. Como é que eu sei que é série? Porque o mais de um está ligado no menos do outro. Tá? O mais de um conectado no menos do outro. Então é uma série. Esses dois caras juntos valem 2E. Senhor, como assim 2E? Ué, E mais E. Na série a gente soma. Então, isso equivale a um gerador de 2E. Divide o valor da força eletromotriz pela resistência. Vai ficar 2E sobre R, que é uma resistência só. Beleza? Circuito 3, 2E da série dividido por R. Circuito 4. Os dois geradores estão associados agora em paralelo. O menos com o menos, o mais conectado no mais. Numa associação em paralelo, o que a gente faz com a força eletromotriz? Nada. Tá? Não faz nada. A força eletromotriz continua sendo E. Esses dois caras juntos têm o mesmo comportamento que esse aqui, ó. Tá? Dois geradores idênticos em paralelo são iguaizinhos a esse E. Mudaria se a gente tivesse resistência interna neles, que aí eu ia dividir por 2, mas não tem. Tá? Então, ó, esses dois juntos valem E dividido por R, que é a nossa resistência.
E aí agora eu consigo comparar. Qual dessas correntes aqui é a maior de todas? A 3. E 3 é a maior, 2E sobre R, ela é a maior de todas. E a menor de todas? I2, que eu pego o E e divido por 2R. Ok? Vamos ver as afirmativas que ele fala então pra gente. Ó. A corrente que circula pelo circuito 2 é menor que a do circuito 4. Ó, 2 é E sobre 2R. Do 4 é E sobre R. Sim, a 2 é menor. Tá? A 2 é menor do que a do circuito 4. Então está correto. Segunda afirmativa. A corrente que circula pelo circuito 1 é menor do que pelo circuito 3. Lembra? 3 é a maior de todas. Tá? Então está certo. A corrente no 1 é menor do que a corrente no 3. Então, correto. 4. A corrente que circula pelo circuito 1 é menor que a do circuito 4. Olha aqui, ó. A do 1. Cadê meu mouse? Pareça mouse. A do 1 é E sobre R e a do 4 E sobre R. As duas são iguais. Então está errado. E a quarta afirmativa, no circuito 2, a corrente que passa pelo ponto A, quando a corrente passa pelo ponto A, ela é maior do que quando passa pelo ponto B. Cuidado, né, gente? É um absurdo isso aqui, né? Às vezes a gente cai nessa pegada. Ó. A corrente que se estabelece nesse circuito, ela é sempre a mesma. Ela não vai diminuindo pelo meio do caminho, né? O que poderia acontecer era dividir se eu tivesse um paralelo, mas eu não tenho. Então a corrente no ponto A que passa por esse R é a mesma que passa por esse R, é a mesma, por essa resistência, é a mesma que passa pelo nosso gerador. Quando a gente fala de uma associação que não tem divisão de fio, numa série, a corrente é sempre a mesma. Então essa está errada. A alternativa correta, letra A, apenas a 1 e a 2 estão corretas. Beleza? Vai lá, a última. Considere o circuito da figura. A tensão elétrica no resistor de resistência R vale. Ele quer saber o valor do U neste cara. Como é que a gente calcula U? URI. Não tem outra opção. URI. Então, para eu saber o U desse cara, eu tenho que saber o valor do I que passa por ele. Ué, então vamos fazer o valor do I. Putz, se não tivesse esse paralelo aqui, ó. Se eu tivesse um circuito de uma só voltinha, eu conseguiria aplicar a lei de Pouillet, e aí eu saberia o valor do I. Se o meu circuito fosse igual a este aqui, ó, eu podia falar que a corrente nele é E dividido pela soma dos R's. Ô, professor, mas dá para fazer isso, né? Desde que eu resolva o paralelo desses três aqui. Tá? Paralelo desses três resistores. Como é que fica o paralelo dos três? Bom, vai ficar o mesmo valor de E, e a resistência equivalente vai ser R sobre 3. Então vamos lá, os dados do problema estão aqui embaixo, ó. Provavelmente eu devo ter colocado esses dados agora. Aí, ó. Por exemplo, eu sei que o E vale 6, então no paralelo o valor da força eletromotriz não muda, então ela continua valendo 6. E a resistência interna dele era 0,3. Paralelo desses resistores, eu vou dividir o 0,3 por 3, dá 0,1. Professor, o que você usou? As duas formulinhas de paralelo lá do primeiro slide. No paralelo, a força eletromotriz é o próprio E, e o R eu divido pelo N, que é o número de geradores associados em paralelo, dividir por 3. E os outros resistores aqui? Ele me disse que o R vale 0,4. Bom, então aqui é 0,4, esse é 2 vezes 0,4, tá 0,8, esse é 3 vezes 0,4, dá 1,2. Tá? Por que eu coloquei esses caras aqui? Para ficar mais fácil da gente visualizar no nosso circuito. Corrente tem sentido horário. Como é que eu sei que é horário? Porque ela chega no polo menos e sai do polo mais, o gerador. Então veja como a eletricidade, né? Ela é toda usando o assunto da aula anterior. Tá? Ela é toda construída a partir de uma base e vai. A gente não deixa de usar o que a gente estudou em aulas anteriores. URI, a gente viu faz um tempão, né? E a gente está usando aí, tá? Como que eu calculo esse I, então? I vai ser igual a E sobre somatório das resistências. Lembra a letra grega? Sigma. Se o meu circuito tem uma volta só, pego o valor do E e divido pela soma das resistências. I vai ser igual a 6, que é o valor do E, dividido por 0,1, mais 0,8, mais 0,4, mais 1,2. Tá? Somar todo mundo aqui. Essa soma dá 2,5. Aqui embaixo, dentro do parênteses, dá 2,5. Então, meu I é 6 dividido por 2,5. 6 dividido por 2,5 é 2,4. 2,4 amperes é a corrente que está passando por esse circuito.
Beleza? Por que a gente queria essa corrente mesmo? Para calcular o U deste aparelho. Ó. Se eu sei que ele tem uma resistência de 0,4, tem uma corrente de 2,4, eu posso fazer URI para ele. U vai ser igual a R, 0,4 vezes 2,4. Tá? E por que eu peguei esse? Porque foi esse que ele pediu. 0,4 vezes 2,4, 0,96. Deu uma desafinada no final. Vamos ver se minha voz vai aguentar ainda. 0,96, ó, alternativa B de Beyoncé. Beleza? Tá? A questão mais divertida, mais interessante, mas aquele tipo de questão de circuito, igual a gente tem feito aí nas outras aulas das semanas anteriores. Eu acho bem gostosinha de fazer. Legal? Então vai lá. Faz tarefa desse módulo 8, tá? Vai ter coisas divertidas para você fazer. Eu acho que é mais para treino. A gente tem outras saídas para resolver circuitos desse tipo, mas é legal que você faça para treino. Né? Eu vou estar segunda-feira disponível no Click Meeting para tirar suas dúvidas, caso você precise, tá? Ao vivo. Joinha? Então, bons estudos, gente. Juízo. Até.